Violência doméstica. É um problema delas. É um problema meu. É um problema de todos nós. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E para dividir um pouquinho a história sobre esse assunto, a nossa entrevistada de hoje é paulista, administradora de empresas, mãe de 2 filhos, casada e especializada em comércio exterior no Brasil. Após ter passado experiências em grandes companhias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, atualmente ela é Life Coach, formada pelo Instituto da Califórnia, é apresentadora, é palestrante, é uma mulher super empoderada. O nome dela é Fabiana Sampaio. Gente, que felicidade de ter uma mulher tão empoderada nesse programa hoje. Eu agradeço a sua presença, Fabi, e fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Mas conta pra gente, que eu fiquei super curiosa. Como que uma pessoa, uma administradora já consolidada no mercado, com várias experiências profissionais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, resolve mudar assim radicalmente a profissão? Uau, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você hoje, Lili. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Bom, é uma história longa, né? A gente tem aí uma história longa, mas eu vou resumir aqui para vocês. Por que eu fiz essa transição de carreira? No Brasil eu era administradora formada, aqui também eu trabalhava com comércio exterior. Como que aconteceu o ponto-chave? Eu já vinha trabalhando, mas assim, eu precisava de algo mais. Eu era muito bem sucedida, tinha um salário legal, tinha um cargo legal, principalmente aqui em Miami. Porém, aquilo não me preenchia. Aquilo não estava me preenchendo. Faltava algo dentro de mim. Sabe quando você fala assim, falta um propósito, falta uma missão, falta algo mais? E foi quando o meu segundo filho nasceu, na época, e foi quando eu comecei a procurar por tudo isso. Porque quando ele nasceu, eu ainda estava trabalhando. E você sabe que aqui nos Estados Unidos a licença maternidade é diferente do Brasil. Então eu fiquei o quê? 1 mês, não deu nem 1 mês completo, quase 2, eu já tive que voltar para o trabalho. Ali eu acho que foi uma chave muito grande também para ajudar na minha decisão. Eu já vinha há um tempo não estando satisfeita com tudo que eu estava fazendo, eu queria algo mais. E o nascimento do meu filho foi o pontapé inicial para eu traçar essa jornada e virar hoje coach, mentora de mulheres. Por quê? Quando ele nasceu eu tive que deixar ele muito cedo no daycare aqui e ir para o trabalho. Quando eu chegava muito tarde também. Então eu pedia para o meu marido pegar ele na escola. Eu não estava tendo esse tempo com ele. E o meu trabalho era muito estressante. Eu tomava conta de grandes contas aqui no exterior, de logística, né? Essas empresas de supply chain. E você não tem hora para sair, você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. E o tempo estava ficando muito curto com o meu bebê. Então o que aconteceu? Eu falei, agora é a hora. Eu já não estou totalmente satisfeita com o que eu tô fazendo. Tá muito estressante o trabalho. Eu acho e sinto que falta algo pra mim. E então eu vou juntar o útil ao agradável. O que aconteceu? Como que foi transformando tudo isso? Na minha segunda gravidez, eu engordei demais. Eu engordei assim, absurdo. Fiquei bem obesa. O pessoal perguntava se eu tava de gêmeos, pra você ter uma ideia. E o que aconteceu? Pra eu recuperar esse peso depois da gravidez, foi bem desafiador. Foi bem complicado. E aí eu entrei realmente numa marcha de o quê? Eu preciso voltar ao meu peso inicial, eu preciso emagrecer, eu não vou continuar dessa maneira aqui. E aí eu comecei a buscar, né, informações alimentares, exercícios, fui fazer toda uma jornada para que eu pudesse emagrecer. As mulheres começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, como que eu estava emagrecendo, como que eu estava conseguindo. E vinha, eu tento emagrecer já há muitos anos, eu não consigo. Eu vivo no efeito sanfona e não consigo. E aí foi quando eu falei, olha aí, apareceu um sinal. Que tal eu começar a aprender sobre isso e me profissionalizar para ajudar essas mulheres? E aí deu um start, e aí eu comecei a procurar sobre isso. E nisso você já tinha saído do seu emprego ou você conseguiu conciliar essa transição e permanecer no emprego? Como é que foi? Eu continuei no emprego por um tempo, porque eu ainda não sabia ao certo o que eu ia fazer. Isso foi um estalo que deu e comecei a procurar. Mas eu já tinha conversado com meu marido, eu falei, eu quero sair, eu não quero continuar.
né? Eu voltei pro meu trabalho, acho que foi abril, maio, na época, porque meu filho nasceu em março, e eu falei, eu não fico até o final do ano, alguma coisa precisa ser feita. Aí ele falou assim, faz o que você quiser, eu te apoio, só conversa comigo antes qual é o caminho que você vai tomar, mas eu te apoio. Se você não tá feliz, não dá, o importante é a sua felicidade. E aí eu comecei a procurar o que eu gostaria de fazer, e nisso eu continuava o meu processo, a minha jornada. E aí eu comecei a ver nutrição, comecei a ver health coach, life coach, e quando eu li o currículo do health e do life coach, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou poder ajudar várias pessoas e com técnicas, né, com a certeza do que eu tô fazendo, não só de boca o que deu certo pra mim. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui atrás do curso, da escola, eu vi quanto que ia ficar, fiz todo um planejamento e cheguei e conversei com meu marido, o curso vai ser de 1 ano e meio, eu tenho que fazer algumas viagens para Califórnia, para Fênix, a formação é lá. E aí eu conversei com ele e eu vou sair do emprego. Mas assim já, você nem se formou, você já vai sair? Eu falei, já, comigo é assim, eu já achei o curso que eu vou fazer, eu já sei o que eu quero. Decidida. E eu vou pedir lá para sair do trabalho. E aí tem aquela burocracia que você tem que dar 30 dias de aviso, né? Escrever a carta. Aí eu acho que eu saí de lá maio, junho, julho ou agosto. E aí eu saí e aí eu comecei essa nova jornada. Então foi uma jornada intensa de estudos, de nova formação, de procurar novos conhecimentos para que eu pudesse desenvolver nessa carreira. Então foi 1 ano e meio aí de buscas, de cursos, de viagens para começar a formação e ter o certificado aqui para poder atuar aqui nos Estados Unidos. Tá? Então foi nessa trajetória de buscar ajudar outras mulheres que estavam passando a mesma coisa que eu passei. Nesse caso, na época, foi a obesidade, o excesso de peso, que eu fui buscar me certificar em Life Health Coach e depois Master Coach. E aí hoje eu já ajudo não só no emagrecimento, mas a parte de empoderamento feminino, de resgate do amor próprio, né, o resgate da autoestima, a mulher reconhecer o valor dela. Porque o que eu costumo dizer para toda mulher, você tem o seu poder. Pode estar adormecido, mas está aí dentro. Basta você acordar, basta você resgatar esse poder que você decola. Nós nascemos para ser bem-sucedidas, nós nascemos, né? E quando eu falo bem-sucedidas, eu não estou falando só financeiramente, não, carreira, não. Eu estou falando no relacionamento, eu estou falando na vida como um todo. E às vezes as mulheres não pensam assim, elas se perdem no meio do caminho, principalmente quando a gente imigra para outro país. Eu aproveitar que você entrou nesse tópico para perguntar o seguinte: qual que é a importância da mulher que tem autoconhecimento não vir a sofrer situações que ela possa se arrepender, né? Por exemplo, até na hora de escolher, qual a importância para você que trabalha com empoderamento feminino do autoconhecimento para a mulher em todas as áreas, não só profissional, mas também no relacionamento, e o que isso pode beneficiar ela? Conta um pouquinho pra gente, que é a parte que você se especializou. Sim, autoconhecimento é tudo, né? Eu falo, a pessoa que não se conhece, ela não vive, ela sobrevive. Não tem como você ter resultados que você deseja para você sem o autoconhecimento. Você não sabe quais são suas fraquezas, você não sabe quais são suas habilidades, você não sabe quais são seus pontos fortes, ou você não sabe porque você age de uma determinada maneira, e tudo tem uma explicação, né? Espiritual, mental, para neurociência, tudo tem uma explicação. Por que você age do jeito que você age, por que você não tem o resultado que você quer, tudo tem uma explicação. Tem um ditado que fala que se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exato, qualquer lugar serve. É por isso que é super importante ter o autoconhecimento. Essas mulheres que procuram o seu serviço, elas vêm para você com quais os maiores, assim, questões de reclamação? Como é que elas estão psicologicamente? Qual tem sido, assim, da sua experiência e das suas clientes? Quais têm sido as maiores reclamações para elas procurarem o seu serviço? O que elas costumam querer que você entregue para elas como solução? De primeiro momento, ela vem querendo melhorar o corpo, né? A mulher nunca está satisfeita com o corpo, acha que está sempre acima do peso, acha que tem sempre que está fazendo dieta. A mulher, eu falo que é uma eterna satisfeita com o corpo dela, né? Uma eterna insatisfeita. Por quê? Tá sempre querendo emagrecer. Então, o primeiro desejo dela é querer emagrecer. Ela vem para mim querendo emagrecer.
Só que eu costumo trabalhar e falar para a mulher, toda vez que ela vem, que o peso dela é só consequência do que ela está vivendo. Que o peso em si não é o problema. O peso é uma consequência. E aí é onde que eu vou atuar junto com ela para a gente entender sobre a vida dela, os relacionamentos, como ela tem se comportado, para que a gente trabalhe um processo sim de emagrecimento, sem fugindo do processo de emagrecimento, né? Protocolo de health coach, eu tenho nutricionistas parceiros que eu trabalho, a parte toda mental e emocional do emagrecimento, que é a fome emocional, mindful eating, toda essa parte comportamental do emagrecimento, não deixando de lado o lifestyle dela, toda a vida que ela vive, como que ela se relaciona com o marido, com os filhos, com a mãe. Então, porque o emagrecimento, quando a gente vai para esse lado do autoconhecimento, ele envolve uma série de fatores. Falta de perdão, falta de vivência do luto. Eu tenho mulheres que não viveram luto e passam a engordar por não viverem o luto. Eu tenho mulheres que carregam a falta de perdão por anos. Quando ela perdoa, ela começa a emagrecer. Porque inconscientemente ela vai direcionando tudo isso para a comida. E aí ela não sabe se relacionar com comida. Então o meu trabalho é fazer com que ela ressignifique a comida na vida dela. Ela entenda o cenário atual da vida dela. E mostre para ela onde que ela quer chegar. E a partir do momento que ela entende como comer saudável, praticar exercício e restabelecer toda essa outra parte que está no autoconhecimento, no comportamental, no mental, no emocional, ela consegue deslanchar assim absurdamente. Os resultados que eu tenho tido nesses últimos anos são visíveis nas minhas redes sociais. Eu posto fotos, eu posto os depoimentos das meninas para o pessoal entender que não é só um emagrecimento que você coloca a comida no prato e vai se matar na academia. Não é assim que funciona. Se fosse assim, tava todo mundo magro, né? Porque o que tem hoje de gente malhando e tirando comida do prato, mas o negócio é muito além disso. Essa questão de você falar que a mulher, quando te procura, ela tá sempre querendo emagrecer, você acha que há uma pressão externa para esse fato ou é uma questão interna apenas? Porque você falou muito bem pra gente da questão interna. Mas em relação especificamente à questão estética, qual que é a impressão que você tem em relação a todas essas suas clientes, em relação ao modelo, ao modelo da mulher na sociedade atual? Você acha que isso influencia e como? Total, é uma pressão muito grande da mídia, é uma pressão muito grande da sociedade, da mídia, das artistas de Hollywood, e isso impacta fortemente das redes sociais. As redes sociais, então, com as redes sociais, o índice, né, de você querer aquele corpo perfeito, de barriga perfeita, bumbum na nuca, assim, aumentou grandemente, e com isso também veio o quê? Depressão, ansiedade, porque isso não é real. E eu bato muito forte nessa tecla. Porque a mulher que vive em busca de um padrão imposto pela sociedade, pela mídia, essa mulher nunca vai ser feliz. Então, é um trabalho que eu faço de aceitação de quem você é, de aceitação do seu corpo e melhorando o que você não quer, mas nunca em busca de um padrão ideal que a mídia impõe ou que a sociedade impõe. Eu sou totalmente contra. Eu acho que você tem que focar no seu corpo, no que você tem de melhor, na sua melhor versão, sabe? E não ficar em busca do perfeito da internet ou perfeito da revista, porque ali você sabe que não é perfeito. Mesmo aquelas modelos magérrimas, elas têm celulite, elas têm barriga, só que o Photoshop não mostra. E aí nós mulheres ficamos ali à mercê disso, vendo, e o que acontece? Desejando ter aquele corpo. Então eu bato de frente nessa tecla que é um autoconhecimento puro, porque a partir do momento que você se aceita, você não deseja mais isso. Esse assunto realmente ele é apaixonante, porque é tudo que nós estamos vivendo hoje em dia. E eu tenho muitas outras perguntas para você, Fabi. Quero saber tudo, mas isso só daqui a pouquinho. Segura aí. Tá bom. Estamos voltando aqui com a Fabi, essa mulher poderosíssima que está trazendo muitas informações de extrema relevância para quem está aí do outro lado. E nós estamos tratando da questão do autoconhecimento. Gostaria de saber, Fabi, o que esse autoconhecimento repercute nas relações conjugais? Uau! Tanto da mulher quanto do homem, né? Mas hoje a gente vai focar na mulher, mas eu vou dar uma palhinha para o homem também. Como eu disse, o autoconhecimento ele é importante para a vida como um todo, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber
quem você é, quais são suas habilidades, o que você viveu, por que você se comporta dessa maneira, por que você reage dessa maneira, por que você grita, por que você é calada, por que você é tímido ou extrovertido. Você precisa entender tudo isso para que você possa chegar em algum lugar, tá? Então assim, o autoconhecimento ele é muito importante dentro de uma relação, porque... E quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, quais são os efeitos disso dentro de uma relação? Os limites que cada um sabe aonde pode chegar. Quando a pessoa não sabe o que ela quer, ela às vezes deixa o parceiro ir mais longe do que ela pode imaginar. E isso gera consequências, às vezes emocionais, às vezes até durante o relacionamento, no sentido de gerar agressões, no sentido de criar uma obesidade, como que é a área que você trata. Explica dentro da sua visão o que isso pode repercutir em relação a uma pessoa que não tem esse conhecimento e que não sabe colocar limites, porque ela não sabe qual seria esse limite, porque ela não se conhece, ela não conhece esse limite. Sim, exatamente. A pessoa que não tem autoconhecimento, eu falo, ela padece. Ela padece por falta de conhecimento, né? O que acontece? A vida trava. Você não vai bem no relacionamento, você não vai bem na sua profissão, na sua carreira, você fica em um ambiente de brigas, de discussão, é aquele eu quero ter razão, não, você não pode ter razão, eu quero ter razão, eu quero ter razão. Então assim, é uma eterna disputa que a pessoa vive, briga por qualquer coisa, não se posiciona. Então o autoconhecimento ajuda muito você a se posicionar, porque através do autoconhecimento você sabe quem você é. Você já se coloca e já posiciona mediante a quem você é. Você já sabe. E aí você não aceita qualquer coisa, né? Você não vive de dependência emocional, que hoje a gente vê muito. E não se posicionar, a gente poderia considerar esse não posicionamento como, por exemplo, falar pro marido ou pra esposa de que não gosta de alguma coisa. Como não aceitar alguma coisa. Sim, as mulheres têm um sério problema. As mulheres acham que os homens têm bola de cristal e que os homens têm que adivinhar como elas pensam, o que elas querem, o que elas desejam, né? O que elas imaginam, o restaurante que eles têm que levá-las, o que ela quer de presente. A mulher acha que o homem pensa igual ela e tem uma bola de cristal e que ele vai resolver tudo aquilo que ela tá pensando na cabeça dela e vai dar pra ela assim de mão beijada. E não é. A cabeça do homem é diferente, ele pensa diferente, ele não vai imaginar e não vai ter ideia do que você quer se você não falar. A mulher, ela precisa se posicionar e falar o que ela quer. Amor, eu quero que você me leve no restaurante de pasta. Amor, eu quero que você me leve no restaurante japonês. Eu quero isso de presente de Natal. Eu quero esse colar de joias de aniversário. A mulher, ela precisa se posicionar e falar. O homem não adivinha. E o que acontece? E aí é onde entra o autoconhecimento. A mulher não fala, é um ciclo. Ela espera que ele haja e reaja da forma que ela pensa, que leve ela aonde ela tá querendo, que dê o que ela quer, sem ela ao mínimo ter falado nada pra ele. Só dando suposições entre linhas. O homem não entende isso, o homem tem que ser claro. É tipo assim, me desculpe os homens, mas tem que desenhar. Meu marido vai falar, você, hein? Mas é verdade, pro homem você tem que explicar as coisas. E porque muitas mulheres... Até porque não vai ter a desculpa de falar que não entendeu. Não, mas é verdade. Eu já tô casada há 15 anos também e lido com várias meninas em relacionamento. Você tem que falar pro seu marido o que você quer, o que você deseja. E aí, se você não fala e fica esperando ele fazer, ele não vai fazer. Muitos dos casos ele não vai fazer. O homem é distraído, muitas vezes ele não lembra a data, muitas vezes ele não sabe nem o que você gosta, muitas vezes ele quer ir num restaurante, ele acha que tá te agradando, mas você queria ir em outro, e aí você fica emburrada, porque a mulher com falta de autoconhecimento, ela emburra fácil, tudo ela se emburra, né? Ela fica daquele jeito, não fala com o homem, e aí ele, mas por que você tá com essa cara? Por que você tá desse jeito? Não tá gostoso? Não, eu queria o outro restaurante. Mas por que você não falou? Ah, você não perguntou. E aí começa todo esse jogo. Então, o autoconhecimento, ele faz com que você saia dessas cenas, né, que eu falo, a gente acha que que são pequenas, mas no fundo elas trazem um grande resultado. Ou você vai ter sucesso no seu relacionamento, ou você vai ter fracasso. E aí quando os dois não têm esse entendimento, não têm esse autoconhecimento, o que acontece? Começam as brigas. Começam brigas, discussões, e começam por coisas pequenas e depois vai o quê? Para as coisas maiores. E aí tudo virou motivo de briga. Sabe aquele casal que você escuta, já não tá dando certo? Tudo a gente briga? Porque começou lá. Muito tudo dá sinal.
Muito interessante isso tudo que você está falando, porque a gente tira 2 lições dessa história toda. A primeira é que se você está ficando muitas vezes emburrada, você tem que se perguntar se não é uma omissão sua ao falar o que você quer. E o marido que tem essa percepção com a mulher, de dela sempre estar resmungando, tá ficando, ele também pode ajudar perguntando: o que você quer? Onde você quer jantar? Onde você quer almoçar? O que você quer fazer? E aí, desta forma, a gente consegue chegar num relacionamento mais saudável, onde as pessoas consigam se entender. Resumindo, Fabi, seria uma conversa entre o casal. Ter mais conversa. Eu falo, tudo se resolve com uma conversa. Quando você coloca seu ponto de vista, quando você se posiciona, você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. Nem todo mundo vai concordar com o que você está dizendo, nem entre o casal, porque nós somos seres individuais, nós crescemos com crenças diferentes, viemos com bagagens diferentes. Então, muitas coisas você não vai concordar no relacionamento, mas você vai respeitar. Um exemplo é que o marido quer ir ver o jogo e quer levar a mulher, mas eu não gosto de jogo. Mas você vai abrir uma exceção para agradar o marido. E ele, eu não gosto de ir no shopping com você fazer compra. Mas ele vai abrir uma exceção para ir com ela. Mas isso só se resolve, não fica emburrado, não tem briga, se há uma conversa, se há um diálogo. Tá? E por que eu agi assim com você? Por que você falou isso? E as pessoas começam a entender. Mas normalmente você só consegue alcançar esse autoconhecimento com ajuda profissional. É muito difícil as pessoas conseguirem resolver esses conflitos internos, conflitos de relacionamento sozinhas. Elas vão buscar ajuda só quando já está no fundo do poço. E é o que eu falo, busca ajuda antes. Procura se conhecer antes de ter o problema. Procura de se conhecer para você melhorar a sua vida, para você ir para um próximo nível. E não espera o problema acontecer para você sair correndo atrás de um profissional. Mas esse conhecimento todo não foi da noite pro dia, né? Não. Você teve algum momento que isso tudo que você sabe hoje lhe fez falta? Qual foi assim? Você falou do seu casamento aqui, né? Que já tem 15 anos. Mas você foi casada, você teve um outro casamento, um primeiro casamento. Tive um outro relacionamento. E nesse relacionamento, você se viu com esse tipo de dificuldade? E como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente essa história, de todo o processo para chegar até aqui. Porque a gente falou do processo já concluído, de você já com autoconhecimento, já podendo ajudar outras pessoas, mas a gente sabe que não foi sempre assim, né? Não, hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento lindo, né? A gente tá morando aqui nos Estados Unidos há 15 anos, eu tenho 2 filhos, mas não foi assim, né? Fácil, não foi do dia pra noite que eu cheguei nesse patamar aqui. Teve um processo, teve uma jornada que foi o início da minha vida praticamente, que eu não tinha todo esse conhecimento. Esse conhecimento foi adquirido tanto pela vivência quanto, né, pelo estudo. E com 18 anos eu já saí de casa para um relacionamento com uma outra pessoa. Eu era muito nova. Então quem com 18 anos tem autoconhecimento? Ninguém, né? É muito raro isso acontecer. Então, assim, a não ser que sua mãe seja psicóloga, você já entende alguma coisa, tem alguém da família nessa área. São muitas decisões, são fases, né? Onde você encerra um ciclo, você tem que escolher a profissão, você tem que, às vezes, saber se vai namorar, se não vai, se vai casar, Exato. se vai ficar naquela cidade, se não vai. Essas transições da vida, né? Entre a infância, a adolescência, adulto, são momentos que a gente tem que ter muito cuidado, porque são momentos muito importantes para o ser humano e que pode determinar os próximos passos ali na vida dele. Total. E realmente, como você falou, é muito difícil pessoas nesta época ter a total compreensão, o conhecimento de quem ela é, do que ela gosta, ela está aprendendo. E aí é por isso que eu gosto de falar, para que a pessoa do outro lado lá veja hoje você totalmente poderosa como você está hoje, mas para que ela entenda que isso é um processo e que quanto antes ela procurar, melhor para ela. Sim, né? Eu acho até injusto, né, ter que decidir o que você vai fazer a vida inteira, ter que tomar umas decisões com 18 anos, 17. Aqui nos Estados Unidos é mais cedo ainda, né, entre 16 e 17 anos, e decidir uma profissão, porque você não tem maturidade para isso, você não tem o autoconhecimento, você não tem aquela certeza ainda, mas é imposto isso jogado no seu colo e você tem que decidir. Por isso que muitas vezes as pessoas encerram no meio uma profissão, terminam uma faculdade, depois começam outra porque viu que não era aquilo, porque você não tem maturidade, né? E aí eu saí da casa dos meus pais com essa ideia, dos meus pais, da minha mãe, na verdade, porque eles já eram separados nessa época, quando eu tinha 18 anos. E aí eu assumi um outro relacionamento.
E claro, não tinha nenhum autoconhecimento, não tinha amor próprio, não tinha autoestima. E aí onde foi que aconteceram várias coisas que a gente conversou, né, um pouquinho. E conta pra gente exatamente assim, o que aconteceu nesse relacionamento. Como você falou, foi muito nova, 18 anos. Mas isso só no próximo bloco. Tá bom, pode deixar. A gente volta com a Fabiana Sampaio e o papo tá maravilhoso. Ela falou pra gente no último bloco sobre a questão do primeiro relacionamento dela, quando ela começou, quando ela tinha 18 anos. E ela contando a história dela pra gente, ela fez um comentário que me chamou muita atenção. Ela falou: eu não tinha autoestima. Pois é, Fabiane, é exatamente o ponto que eu gostaria de te perguntar. O que essa falta de autoestima proporcionou em relação ao seu casamento? Como é que foi? Conta um pouquinho do seu casamento, por que ele acabou e por que você se considerava sem autoestima, o que acontecia para você chegar a essa conclusão? Tá, realmente foi um relacionamento conturbado, eu era muito nova, tá? Então, por eu não ter autoestima, não saber quem eu era, eu permitia várias coisas e não sabia o porquê permitia. E eu passava por algumas coisas que eu achava normal. Porque afinal, eu não sou quem eu sou, eu tô vivendo no automático, como a maioria das mulheres vivem. E eu tô vivendo no automático, tô seguindo o rumo que é estudar, casar, ter filho e tá normal. Só que começaram a acontecer coisas que começaram a me deixar infeliz. Começaram a fazer com que, tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que tá me fazendo sofrer. Você pode dar um exemplo, assim? Sim. De um fato, assim, específico que você não gostava e que te alertou? Algumas discussões, né? Tudo começa muito sutil. Tudo começa com discussão, uma briga qualquer, onde o outro te chama de nomes ou te agride verbalmente, né? Então, assim, começou de uma maneira bem sutil, você achando que é uma briga normal, simples. E por eu não me posicionar, por eu não saber quem eu era, por eu não determinar o meu espaço, que eu falo muito sobre o espaço, o outro chega até onde você permite. E nesse tempo, por eu não me conhecer, eu permitia tudo, né? Então você acaba passando por várias etapas. E aí o que aconteceu? Começaram brigas no relacionamento, começaram agressões verbais, xingamentos, e que não tava legal. Eu comecei a falar: gente, isso aqui não tá legal, isso aqui tá me incomodando, tem alguma coisa errada. Isso não é normal, uma pessoa xingar outra pessoa dessa maneira, não é legal aumentar o tom de voz dessa maneira, ou até ameaçar em questão de financeiramente, que eu acho que isso também acontece com muitas mulheres hoje, né? Num relacionamento, o homem usa da vantagem financeira para poder coagir a mulher a ficar nesse relacionamento. Você tem algum exemplo para dar para quem está assistindo pra gente de alguma frase que ele utilizava, que você se recorda, ligada à questão financeira, que você possa falar pra gente? Tipo assim, se você não fizer isso, eu não vou pagar aquilo, ou então você tem que pagar isso, você tem que trabalhar mais. Tem alguma coisa exatamente que você tenha passado, que te marcou e que vale a pena você compartilhar ali com o nosso público a respeito disso? Assim, de uma maneira geral eu poderia dar o seguinte, é mais ou menos isso que você falou. Se você não fizer isso, eu não vou te dar o dinheiro para você fazer aquilo. Tipo uma troca. Então, você tem que agir dessa maneira ou você tem que fazer o que eu quero, porque senão eu não vou te dar. Mesmo tendo dinheiro, eu não te dou. Então, é tipo de uma coação. Você faz, eu te dou. Você não faz, eu não te dou. Entendeu? Então, assim, ficar na dependência, então, transferir todo o dinheiro para conta. Você tem esse dinheiro? Você pode me dar esse dinheiro? Aí a mulher se torna dependente e ficar pedindo esse dinheiro. É humilhante, é uma humilhação. Entende? Você pode me dar 10, você pode me dar 5, você pode me dar 20. E então, assim, fica uma condicional. E isso foi acontecendo e a gente não dá conta, porque é muito sutil. Eu ia chegar nesse ponto. Se durante esse período, quando acontecia esses fatos, se você tinha consciência que você passava por uma relação abusiva ou se isso só veio depois? Não, isso só veio depois. A gente não tem a consciência, porque primeiro a gente não tem essa educação
né, desde criança ou adolescente, alguém que converse com você sobre a violência doméstica. Você não tem isso. A não ser que você já viveu num lar de violência doméstica, você tem esse conhecimento. No meu caso, meus pais se separaram, mas nunca houve violência doméstica. Então, o que acontece? Eu fui para outro relacionamento e comecei a viver isso de uma forma muito sutil. Então, tinha perseguições. Ele me perseguia, ficava escondido nos lugares, então tinha aquela pressão psicológica, né? Tinha a pressão do dinheiro e tudo vai caminhando muito sutil, você não tem ideia que você está vivendo aquilo. E qual foi o momento para você, assim, que você conseguiu falar assim, aqui chega, aqui não dá mais para mim, eu vou tomar uma atitude? E qual foi a força que você tomou, o que você pensou para tomar essa atitude de falar assim, eu tenho que acabar com isso, não dá para continuar? Quando houve agressão física. Como eu não me posicionei, como eu não sabia quem eu era, como eu não tinha autoestima, eu fui levando e deixando. Por uma série de fatores. Financeiro, falta de conhecimento, falta de estima, de posicionamento. Algumas vezes achar que aquilo era normal, que aquilo ia melhorar, que ia passar, mas não passou. Até que foi consolidado a agressão física e tentativa de homicídio. Então... Nossa, teve tentativa de homicídio? Sim. Conta exatamente como é que foi isso. Sim. Ele chegou a te ameaçar com alguma arma, faca, empurrar? Como é que foi que exatamente... Na verdade, ele foi jogar o carro no poste. A gente estava numa discussão dentro do carro, eu já estava toda marcada de agressão e ele falou, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E jogou o carro no poste. Como eu vi que aquilo realmente ia acontecer, eu peguei a direção e rodei do carro. E aí nessa eu consegui sair. Eu consegui abrir a porta do carro e sair gritando para o pessoal me socorrer. Depois desse dia eu nunca mais voltei para casa. Esse dia foi o ponto assim que teve polícia, teve IML, eu tive que ir para o Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. Fui com a polícia pegar meu filho na casa da minha cunhada e aí foi onde houve a separação. Depois desse dia foi a primeira vez que teve agressão física e foi a última. Poderia não ter sido nem a última, porque eu esperei muito tempo. É o que eu falo, né? É tão sutil, você acha tão normal e você vai se aceitando aquela situação que você vai levando. Tenho um filho pequeno, não tenho pra onde ir, não tenho condição financeira, não posso divorciar, e aí a mulher fica naquela de vítima e fica achando, não tenho condições de sair. E o que acontece? Chega num ponto desse tão forte e impactante. Para não chegar nesse ponto, porque você praticamente agiu sozinha num extremo ação assim de salvar a própria vida, né? Mas você acha assim que na relação desse tempo todo, você acha que terceiros, né? Eu gostaria de saber assim, se você acha que terceiros poderiam te ajudar de alguma forma, ou você realmente escondia, não tinha como ninguém saber, porque eu gostaria só de compartilhar aqui, se você tem alguma dica no sentido de que alguém deve fazer alguma coisa quando vê, quando percebe, alguém da família, que às vezes é só quem está próximo ali, ou uma amiga mais íntima, ou um parente, né, como uma prima. Qual seria assim, uma dica que você poderia dar para quem está assistindo, para que ela evite isso, não só para quem está passando pela agressão, mas para uma pessoa que seja próxima e que esteja vendo alguém da sua família ou alguém próximo passar por uma agressão como essa, ainda que seja verbal, ainda que, né, seja econômica e ainda que não seja física, porque muitas vezes as pessoas esperam chegar nas últimas consequências. Exato, no limite, né, ali, que você não sabe se você vai viver ou não. Exato. Então, assim, para pessoas que estão ao redor e que sabem dessa situação e que viu essa situação, é preciso que denuncie, é preciso que contem para um profissional que denuncie, né? A pessoa que está sofrendo esse abuso, seja ele psicológico, emocional, físico, ela precisa contar para alguém, um profissional. Não adianta só contar para uma amiga, para um pai ou para um familiar, porque eles não têm o discernimento de agir para resolver esse problema. E muitas vezes tem aquele ditado que eles falam, né? Em briga de marido, mulher não se mete a colher. Mas o que acontece? Essa agressão, ela pode se tornar tão abusiva, que pode haver a morte, né? E é justamente por isso que a gente tem que mudar esse slogan, né? Então, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A gente mete porque a lei
fala que a pessoa não pode agir dessa forma. Por isso que a gente tem que agir. Não é porque tem uma relação matrimonial que permite qualquer um dos dois, seja mulher ou homem, agredir fisicamente, agredir moralmente, psicologicamente e principalmente fisicamente, de forma alguma. Né? Então é por isso que nós precisamos, às vezes, numa relação. A gente às vezes sai com casais, né? Quem é casado, ou até quem namora, não é casado, mas namora. Às vezes você vê uma grosseria ali na frente de todo mundo, sutil. Mas você precisa fazer uma pequena intervenção. Para começar a fazer não só a pessoa que está agredindo refletir, mas às vezes a pessoa que está recebendo que nem percebe. Às vezes por vergonha não fala, né? Mas eu acho que tem várias formas de falar. Então é importante a gente tentar fazer com que a coisa tenha uma certa reflexão antes de chegar às consequências de vias de fato. Eu acho que impacta muito a vergonha. Tem muita mulher que sabe, mas ela tem vergonha. Mesmo a mulher que passou por isso, ainda hoje ela tem vergonha de falar. O fato de eu estar aqui falando sobre o meu caso, tem muitas mulheres que falaram, eu não sei como você tem coragem, você tem vergonha, não tem vergonha do que aconteceu? Não, eu não tenho vergonha, porque essa é a minha história e essa me tornou a mulher forte que eu sou hoje. E é compartilhando histórias que a gente pode ajudar o outro a identificar alguma coisa que ele esteja passando lá do outro lado e que ele consiga perceber que aquilo que ele pensava que era o normal não é e que ele precisa agir. Então, o fato de você vir aqui, eu agradeço muito, porque o fato de você vir aqui faz com que as pessoas vejam os limites até onde elas podem ir e a importância delas colocarem limite, porque ninguém vai colocar limite sobre o limite ele é muito individual. Eu é que sei até onde eu posso ir, o que eu gosto, o que eu não gosto. E se eu não falar e não colocar, não vai ser um terceiro. No sentido assim, de falar, olha, você falou que queria ir no restaurante, mas ele não falou nada. Então assim, você que tem que falar, não, eu quero ir nesse mesmo, é isso que eu quero, Exato, é isso que eu não quero. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e você ter o amor próprio e ter essa autoestima. Olha, esse papo poderia ficar aqui, juro, horas. É verdade. Ele não tem fim, ele é realmente assim, motiva a gente, principalmente com os dados que eu trago, da quantidade de mulheres que de alguma forma sofrem algum tipo de violência, é muito grande. A gente precisa discutir sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso, falar sobre isso. Ficar calado, escondido e com medo, nós não vamos mudar a realidade de milhares de pessoas que passam por isso. É só conversando e eu agradeço imensamente mais uma vez. Obrigada a você pelo ter convite. tido O carinho de ter vindo aqui contar a sua história tão linda. Obrigada. Esse empoderamento e que Deus te abençoe no seu trabalho aí de ajuda, tanto com homens quanto com mulheres. Obrigada, minha linda.